Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição do nosso giro de notícias dessa terça-feira. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Temos novidades aqui sobre Marlon Freitas, jogador que o Vasco tem interesse. Já falei nos últimos vídeos, né, que é difícil essa negociação acontecer, mas o Vasco continua com interesse. A gente tem algumas novidades aqui sobre essa situação. Vamos falar também sobre um volante que deixou o Vasco recentemente, ainda nessa temporada, mas que pode retornar para o Campeonato Brasileiro. Você vai ter essa informação aqui também. Falaremos sobre a reforma de São Januário. Hoje tivemos mais um passo, né, em relação a essa situação da reforma de São Januário. O Pedrinho se reuniu com os vereadores, né, do Rio de Janeiro para tratar desse assunto e está confiante que ainda, né, em 2024 possa acontecer esse potencial construtivo para o Vasco dar início às obras de reforma e ampliação do estádio de São Januário. Depois da vinheta a gente vai começar. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante. Conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, beleza? Deixou o seu like e se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Vou começar falando aqui da KTO. A KTO é parceira do canal Machão da Gama. Você já está vendo o QR Code aparecendo na sua tela. É só você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que você vai ser direcionado ao site da KTO. Lá você utiliza o cupom MDG20. O cupom MDG20 te dá 20% de bônus lá no site da KTO, beleza? Você pode palpitar, agora tá tendo data FIFA, vai ter jogo de seleção, você pode dar o seu palpite nos amistosos, né, da seleção, das seleções aí mundo afora, através da KTO, e o MDG20 te dá 20% de bônus. Já que eu falei de seleção brasileira, vou começar falando de Léo Jardim. Léo Jardim treinou hoje, né, pela primeira vez aí, junto com os seus companheiros de seleção brasileira. O Vasco até publicou, né, algumas fotos do Léo Jardim treinando com a seleção brasileira. As fotos são do Rafael Ribeiro, fotógrafo da CBF. Enfim, meus queridos, Léo Jardim aí com a seleção brasileira, motivo, né, de felicidade, de orgulho para o torcedor vascaíno, o goleiro vascaíno na seleção. Uma convocação que foi justíssima, né? O Léo Jardim vem se destacando aí desde o final do ano passado e foi coroado, né, com essa convocação para a seleção brasileira. Bom, mas já vamos mudar de assunto aqui e falar de um jogador que deixou o Vasco recentemente, mas que pode estar voltando. Estou falando do jovem Cauã Barros. A informação do portal Na Torcida Vascaínos é que o Vasco pode trazer de volta o jovem Cauã Barros, que está emprestado ao Amazonas Futebol Clube lá de Manaus. As conversas do Vasco com os representantes do jogador estão em andamento e o retorno de Cauã Barros está próximo, né? Jogador que foi emprestado aí no Campeonato Carioca, durante o Campeonato Carioca, para disputar o estadual lá pelo Amazonas, iria ficar até o final da temporada, mas aparentemente o Vasco está solicitando aí a volta do jovem Cauã Barros, que eu acho que é um bom jogador, mas é aquilo, né? O Vasco precisa da contratação de um volante, não é o Cauã Barros que vai suprir a necessidade do elenco vascaíno, né? Acho que é um jogador que pode compor elenco, pode ser útil ali na composição de elenco, mas o Vasco precisa aí de um nome de mais peso, né? Um jogador que chegue realmente para vestir a camisa e ser titular. E tá difícil desse nome chegar. Vamos trabalhar, hein, Alexandre Matos? Vamos trabalhar e trazer esse jogador aí, porque realmente tá fazendo falta. Uma informação agora sobre Marlon Freitas, também do portal Na Torcida Vascaínos, através do jornalista Fábio Torres.